Olá, hoje fazemos memória de Santo Agostinho, bispo e doutor da Igreja. Uma das estrofes mais conhecidas de um de seus escritos faz uma bela declaração de amor ao nosso Senhor Jesus Cristo. Santo Agostinho escreveu: Tarde vos amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde vos amei. Eis que habitáveis dentro de mim, e eu, lá fora, a procurar-vos. Um pouco da sua história. Aos 17 anos vai a Cartago, onde Romaniano, amigo de seu pai, o ajudou com a manutenção dos estudos. Durante 3 anos se dedica ao estudo e à leitura de livros, entre os quais destaca-se o Portêncio de Cícero, que o marcou profundamente, levando-o a um amor pela sabedoria. Desiludido com a leitura das Sagradas Escrituras, buscou os maniqueus, a quem pertenceu e seguiu por 9 anos. Aos 20 anos volta a Tagaste como professor, com uma mulher e um filho, Adeodato. Retornando pouco depois para Cartago. Seguindo sua busca por fama dentro do Império Romano e alimentado por suas ambições, deixou a África e tornou-se professor em Roma e, a seguir, foi para Milão, onde ganhou a cátedra de retórica da Casa Imperial e desenvolveu a atividade de professor de retórica. Agostinho sentia, apesar de tudo, seu coração vazio, inquieto. Não era feliz. Procurou a felicidade em muitos lugares, mas não a encontrava. Seu coração inquieto não achava a verdade e a paz que desejava. Sua mãe foi ao seu encontro em Milão e, com sua profunda vida de oração, animou-o a frequentar as pregações do bispo Santo Ambrósio. A conversão foi uma longa caminhada e luta para transformar seu coração. Mas no mês de agosto de 386, meditando no jardim, ouve uma voz de criança que diz: Toma e lê. E tomando as cartas de São Paulo lê: Não é nos prazeres da vida, mas em seguir a Cristo que se encontra a felicidade. As dúvidas se dissipam e é neste momento que culmina todo o processo de sua conversão. Encontrando Deus no seu coração, achou a felicidade, a paz e a verdade que procurava. No ano seguinte, na vigília da Páscoa, é batizado. Agostinho decide voltar a Tagaste, para morar com seus amigos, e entregar-se inteiramente ao serviço de Deus por meio da oração e do estudo. Mas no ano 391, em visita à cidade de Hipona, buscando um lugar para instalar um mosteiro, foi proclamado sacerdote pelo povo e ordenado sacerdote pelo bispo Valério. Fundando o mosteiro, viveu com uma comunidade de irmãos, como sacerdote, monge, asceta e estudioso. 4 anos depois, em 395, foi sagrado bispo da cidade, daí o nome com o qual é conhecido, Agostinho de Hipona. Deixando o mosteiro, que se converteu em um centro de formação que formou muitos sacerdotes e bispos para toda a África, foi viver na casa episcopal, fundando ali um mosteiro para os clérigos de Hipona. Se dedicou ao estudo das Sagradas Escrituras e dos padres da Igreja. Ele viveu em comunidade, tentando seguir o ideal das primeiras comunidades cristãs, na pobreza e na partilha. A comunidade eclesial de Hipona estava formada em sua grande maioria por pobres. Agostinho se fazia voz destes pobres, falando por eles na igreja, indo até as autoridades para interceder por eles e ajudando-os naquilo que podia. Entre as funções que o bispo exercia estava a de administrar os bens da igreja e repartir o seu benefício entre os pobres, também a de acolher os peregrinos, ser protetor dos órfãos e viúvas. Agostinho realiza todas elas como um serviço aos pobres e à igreja. O bispo também exercia a função de juiz, tarefa que exerceu com objetividade, justiça e caridade. Também se ocupava da pregação aos sábados e domingos e durante a semana de atender ao povo em suas demandas. Cuidava da formação do clero, organizava os mosteiros masculinos e femininos, para os quais escreveu a regra de vida, administrava os bens eclesiásticos e visitava os enfermos. Agora iremos acompanhar o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 23, do versículo 27 ao 32. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós sois como sepulcros caiados, por fora parecem belos,
mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda a podridão. Assim também vós, por fora, pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos, e dizeis, se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. São Jerônimo escreveu: os túmulos são pintados externamente com cal e decorados com mármore, e se distinguem pelo ouro e pelas cores. Mas por dentro estão repletos de ossos de mortos. Por isso diz, por fora parecem belos aos olhos dos homens, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda imundície. Da mesma forma, os maus sacerdotes que ensinam uma coisa e fazem outra, demonstram limpeza no hábito de vestir e na humildade de suas palavras, mas internamente estão cheios de sujeira, ganância e luxúria. E é isso que o Senhor demonstra claramente ao dizer, assim também vós, de fora, mostrai-vos na verdade. Com este silogismo muito oportuno ele os repreende como filhos de assassinos, enquanto eles, vivendo numa opinião de bondade e glória, constroem na cidade túmulos para os profetas, que os seus mais velhos mataram. E é isso que diz, ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, que constroem os túmulos dos profetas. Se não o disseram com palavras, disseram-no com factos, no simples facto de construírem mausoléus à memória dos mortos, com luxo e ostentação. São João Crisóstomo escreveu, ele não os repreende porque constroem túmulos, mas censura a intenção com que os construíram, porque não os construíram para honrar a memória daqueles que foram mortos, mas antes para se orgulharem das suas mortes, e temendo que, como o tempo passa, uma vez destruídos esses túmulos, a memória de tanta ousadia desaparecerá. Como alguém que não compartilha do modo de pensar do pai pode ser chamado de filho de um assassino? Claro que se entende isso de forma alguma. Com o qual se dá a conhecer que quem o insinua, ainda que de forma oculta, é semelhante na malícia. Ajude este canal se inscrevendo e compartilhando este vídeo. Até amanhã!